internautas, é um prazer estar aqui com vocês novamente, uma sexta-feira, prestando serviços no nosso Tribuna do Direito, um espaço dedicado pela AltV ao esclarecimento da sociedade. Todo mundo sabe, a proteção ao consumidor está registrado na Constituição Federal, tem o seu próprio código há mais de 20 anos, mas infelizmente, todos os dias, em quase todas as relações de consumos que nós passamos, desde o café da manhã na padaria até o jantar à noite num restaurante ou uma balada, temos problemas. E hoje eu tenho o prazer de recepcionar aqui dois advogados atuantes na área do consumidor e eu vou apresentá-los e permitir que eles cumprimentem vocês. É o Dr. Vitor Moraes de Andrade, advogado, professor na PUC São Paulo, e ele é presidente da Abrarec. É isso, não, doutor Vitor? Associação Brasileira de Relações Empresa-Cliente. Prazer tê-lo conosco. Obrigado, Rosana, é um prazer. É isso mesmo, você acertou o nome da entidade. Bom, boa tarde aos internautas. É um prazer estar aqui e você tocou num ponto interessante. Você lembrou que o tema da defesa do consumidor está na Constituição Federal. E eu gostaria de colocar alguns outros temas para a gente discutir a harmonia do direito do consumidor com outros direitos. Como você mencionou, eu sou presidente da Associação Brasileira de Relações Empresa-Cliente. E a discussão vai ser como a gente vai harmonizar o interesse dos consumidores com os interesses das empresas. Por quê? Na Constituição Federal também está o princípio da livre iniciativa, da liberdade de expressão em todos os seus níveis. Então, acho que é um desafio achar um ponto onde o interesse do consumidor possa conviver de forma harmônica com o interesse das empresas. Até porque, muitas vezes, a empresa, doutor Vitor, está estrangulada por conta de tantos impostos e exigências governamentais que ela acaba não conseguindo atender o consumidor. Realmente, é um grande triângulo. E também aqui o doutor Marcelo Paula Lima, que é advogado, mestrando e doutorando na PUC São Paulo em Direito Civil. Boa tarde, doutor Marcelo. Boa tarde a todos, um prazer. Na verdade, eu sou mestrando, só uma pequena correção. Realmente é um desafio muito grande, conforme falado pelo Vitor, conseguir harmonizar os interesses do consumidor com os das empresas. E, de uma certa maneira, a legislação, o judiciário vem protegendo o consumidor, muitas vezes deixando com que as empresas também fiquem numa situação desprivilegiada. Então, o que a gente propõe em debater, o que a gente propõe como desafio maior hoje nessa tendência, é conseguir a harmonização, é conseguir que tanto a empresa quanto o consumidor tenham seus interesses ouvidos pelo Estado, seus interesses consigam ser ouvidos pela sociedade. Então, hoje nós vamos falar de um dos problemas que mais afeta os consumidores e que lota os PROCONs e lota o judiciário, que é, primeiro, a telefonia. Doutor Vitor, nós sabemos a quantidade de reclamações que há nesta área, mas eu pergunto, qual é a maior reclamação do consumidor nessa área de telefonia? Bom, eu acho que nesse ponto todos somos consumidores e eu reclamo quase que diariamente, não só do serviço de telecom, mas enfim, de todos os outros. Eu queria fazer uma análise mais abrangente dessa questão. Eu acho que o mundo mudou muito, as nossas demandas mudaram muito. Se a gente pensar no nosso dia a dia, no meu celular, que eu até brinco, não, o celular é uma testemunha, porque ele grava, filma, assim, vê e-mail, enfim, tudo. Ele é muito mais complexo do que era um celular há 4 anos atrás. Então, hoje, para que uma pessoa lide com uma razoabilidade de segurança, ela tem que ter conhecimento sobre voz, sobre dado, sobre internet, enfim. Então, o problema de telefonia ele se tornou muito mais complexo. E são muitas demandas contra a indústria de telecomunicações. Mas existem algumas dúvidas nesse cenário todo, né? Então, por exemplo, quantos telefones tem no Brasil hoje? Mais de 230 milhões de acessos hoje. Tem mais telefone do que brasileiro. É o que eu imaginava. Se a gente analisar em 10 anos atrás nós tínhamos em média 20 milhões. Então, se a gente analisar o que mudou em 10 anos, mudou muita coisa. As pessoas melhoraram de vida, a tecnologia mudou. Hoje, eu lembro, o meu primeiro celular, eu entrei numa fila para conseguir, era BCP. Era caro, era muito caro.
telefone você declarava no imposto de renda, a telefonia fixa, enfim. E telefone celular, as pessoas eram um sinal de distinção, andava com aqueles... Era um tijolo. Citando, o pessoal falava que era o tijorola, né? É. Tinha aquela marca grande. E hoje, enfim, então hoje se tornou algo habitual. Então, é natural que com essa mudança, né, as pessoas começaram a utilizar mais, as pessoas passaram a ter esse produto, que houvesse um aumento natural de demandas ou litígio. Eu não quero com isso discutir um tema que a gente discute bastante, se o crescimento da demanda foi sustentável ou não, ou seja, se as empresas aumentaram o volume de vendas e aumentaram o volume de demandas, o que seria incorreto, porque elas deveriam aumentar a venda sem aumentar a reclamação. Mas acho que antes da gente entrar no problema, acho que é importante a gente sempre tentar entender o que acontece na sociedade quando eu tenho um problema. Por que a telefonia móvel é assim? Porque, poxa, às vezes a gente não tem sinal, por que o sinal não funciona? Aí eu faço a pergunta, doutor Vitor, é falta de investimento do setor para conseguir atender toda essa demanda? Porque só lembrando o internauta, curiosidades. A primeira vez que se tentou um telefone sem fio foi em 1947. Uhum. O primeiro telefone tipo celular é de 1973 e foi da Motorola. E os primeiros telefones que foram começados, que foram colocados à venda pesavam mais de 1 quilo e tinham 30 centímetros. Uhum. Isso de 1983 para cá. Então eu pergunto, por que é tão difícil, já que é de 83 para cá, vamos colocar como data 83, que se autorizou toda essa venda, porque vende-se tanto, mas o consumidor nem sinal acha. Olha, esse é um desafio. Acho que existe uma questão prática em São Paulo, enfim, e alguns interesses muitas vezes controversos. É comum, eu ouço, estava, enfim, num prédio que tinha que, olha, não tem sinal. Ah, mas vamos colocar uma antena no prédio? As pessoas, não, antena no prédio não, pelo amor de Deus, porque tem a questão ambiental, isso pode gerar... Então, assim, bom, ou você bem quer, qual o interesse que você vai privilegiar nessas situações? Então, o direito do consumidor, ele vive com interesses contraditórios, que é um pouco da característica do direito difuso, de uma forma geral. Então, eu quero um bom sinal, mas eu não quero antena perto de mim. Então, assim, bom, então talvez fique, ou você vai ter um mau sinal, ou você vai ter antena perto de você. Não tem alternativa. Bom, então, tentando trabalhar dentro dessa ideia, eu acho que a gente pode analisar o seguinte. A gente teve esse aumento, isso não é só telecom, isso é banco. Né? Então, quantas pessoas eram bancarizadas há 10 anos atrás? Isso aviação civil, transporte, então a gente tem essa multiplicação. E aí nós temos os problemas. Em telefonia móvel, você perguntou agora há pouco quais são os principais problemas. Tem uma questão muito interessante que é a questão da percepção. Qual é a percepção do consumidor do problema e qual é o problema realmente? Então, se a gente analisar as estatísticas, os dados hoje tem um sistema fantástico que é o SINDEC, que é o Sistema Nacional de Informação de Defesa do Consumidor. Que são os dados dos PROCONs, né? Os PROCONs registram as demandas nesse sistema, que o consumidor acessa pela internet, etc. Também tem os dados da Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, que também tem lá os dados de reclamações. Nos PROCONs, mais de 60% dos problemas é de cobrança indevida. Ou seja, na visão do consumidor, ele está sendo cobrado indevidamente. E aí gera uma dúvida, bom, será que é cobrança indevida mesmo? Então a gente tem quando a gente vai analisar o problema mesmo, a gente vê o seguinte, o consumidor registrou a reclamação dele porque a sensação dele era de cobrança indevida. Não necessariamente foi uma cobrança indevida, que foi um problema que a gente chama de bilhetagem, por exemplo. Pode ter sido que ele não entendeu a compra, ele não entendeu o contrato. A gente pode discutir quem que foi o culpado disso. Então. Entendeu? Vamos. Assim, aí eu tô falando. Nós temos o direito à transparência, à informação. Perfeito. O consumidor chega na loja, oferecem para ele um monte de serviços, ele não sabe o que ele compra, ele acaba comprando um monte, não é isso? É isso. Eu estou discutindo ainda o problema, depois vamos falar quem causou o problema. Eu acho que assim, eu acho que são coisas importantes, a gente não pode fugir do problema. Eu não posso colocar sob a vontade de achar o causador do problema e deixar de discuti-lo, porque a gente está falando para internautas. Internautas é um público muito qualificado.
Na sua grande maioria são pessoas com formação de graduação e formação, assim, ou superior completo ou incompleto, enfim. Então, o público que está nos ouvindo é qualificado agora. Desses 230 milhões de pessoas que têm telefonia móvel, está 40% de analfabeto funcional, que é a população brasileira. Eu tenho 5, 6% de analfabetos totais e entre 37% de analfabeto funcional, ou seja, aquelas pessoas que não conseguem entender frase. Como é que você vai explicar um contrato para um camarada que mal sabe ler e escrever? Eu vou deixar de vender o celular para ele? Ou será que, com base nisso, eu vou criar um problema de discriminação nas relações de consumo? Então, tem um problema, problema maior por de tudo isso, que é o seguinte: e não é só explicar o telefone móvel, é explicar para ele complexidade de voz, complexidade de dado, o que é assim, hoje não tem mais 15 minutos de fama, é 15 mega de fama. Tá. Né? Então, assim, o suporte mudou. Então, essas complexidades, talvez não seja desse público, mas, olha, eu tenho assim, a grande vantagem de ter tido a possibilidade de conhecer o país todo, de todos os estados, de ter visitado os PROCONs de todos os estados. Rondônia, Roraima, Macapá, Acre, Manaus, Ceará, Recife, Porto Alegre, e conhecer um pouco dessas realidades. É muito difícil você, muitas vezes, sentar com uma pessoa e tentar explicar alguma coisa para ela e ela, infelizmente, não ter a capacidade intelectual de compreender a dimensão daquilo que elas fazem. Então, telecomunicações, considerando essa dimensão que o serviço tem, ela tem uma realidade difícil. O que exige de todos, das empresas, dos aplicadores do direito, do pessoal que está na ponta porque é até uma brincadeira, né? Porque o grande aplicador do direito de telecom é o vendedor, né? Porque se ele vendeu errado, o camarada não vai ter essa capacidade de compreender. Então, a gente tem uma questão da oralidade. Então, a oralidade, assim, qual é o impacto dos contratos orais ou da expectativa gerada? Então, voltando a essa questão desse dado que eu te disse. Então, a gente tem um dado que 60% dos consumidores acham que foram cobrados indevidamente. Por que isso? Porque isso foi o processo de venda, não é? Que gerou naquele sujeito essa expectativa de plano, olha, você vai poder falar assim, assim, assado, em tal horário, etc. E o consumidor, muitas vezes, sem ter podido, querido ou conseguido ler um contrato, né? Porque ele, enfim, às vezes não pode, às vezes ele quer ler, mas não tem capacidade de compreender o contrato. Ou está com pressa. Ou está com pressa, enfim, isso... Mas aí eu pergunto, pelo que o senhor está falando, o caminho, então, inicial para um consumidor que se sente lesado na área de telefonia é PROCON? Não. Não? Não. Eu vou pedir ao internauta, pelo amor de Deus, não. Então diga. Mas não por várias questões. Porque existe um custo social de demandas de consumo. Quando um camarada vai no PROCON, quando ele aciona o judiciário, ele está levando para o Estado, ou seja, para todos nós, um custo de atendimento que deveria ser só da empresa. Então, porque o PROCON tem custo, eu tenho o atendente, eu tenho a luz, eu tenho o prédio, eu tenho tudo isso. O primeiro caminho é a empresa, sem sombra de dúvida. Se a empresa gera o problema, ela tem que cuidar do problema. Assim, não tenho dúvida. O consumidor tem problema, procura a empresa. E aí a empresa é obrigada a dar um número de protocolo, é isso? Que vai ser o número da denúncia dele, consumidor. Eu não vou usar denúncia ainda. Sou consumerista. Você está muito litigante. Você está muito litigante. Mas eu diria o seguinte: é um número que ele tem de controle da sua demanda. Controle para qualquer coisa. O consumidor, esse número é para empoderar o consumidor da informação que ele tem. Então ele tem que guardar isso. E as empresas são obrigadas a fornecer a ele a reclamação gravada? Sim. A ideia, o que você falou, existe um decreto, que é o decreto 6523 de 2008, que alguns chamam de decreto do SAC, lei do SAC. Esse decreto ele se aplica à empresa regulada. Então, telefonia, banco, seguro, saneamento, transporte, etc. Saúde, sobretudo. Qual que é a ideia desse decreto? É dizer para o consumidor o seguinte: você tem poder. Eu vou te dar um dado que você possa controlar todas as suas informações. Então, eu vou te dar o número de protocolo para que você possa acompanhar.
eu vou permitir que você possa pedir a cópia da gravação da ligação para que você possa provar o que você pediu, o que a empresa disse. Então, em plano de saúde, enfim, eu passei um problema, enfim, não é o tema de hoje, você vai ficar com não outro é o tema tema de hoje. Mas, então a ideia é essa. Então, com esse número de protocolo, o decreto diz mais ainda, ele diz, o consumidor não pode esperar mais que 60 segundos. Quem atender esse consumidor, ele pode cancelar o telefone, pode pedir informação ou reclamar neste canal. Ele não é obrigado a ficar repetindo a história, ficar aquela ladainha, enfim, a todo momento. Então é para isso que serve. Então o passo é o seguinte, tive um problema, busquei a empresa não me atendeu. Bom, eu tenho uma segunda alternativa para algumas empresas ainda. Algumas empresas têm ouvidorias, etc., que é um canal que o consumidor pode reclamar para falar assim, olha, o seu canal de atendimento não funcionou. Bom, não resolveu, aí o consumidor tem os caminhos estatais, que é o judiciário ou o PROCON, que ambos trabalham numa tentativa de negociação. Para você ter uma ideia, o PROCON, em média, das empresas de telecom, fazem aproximadamente 80% de acordos. Acho fantástico. No PROCON. Acho fantástico. Então, o consumidor, enfim, os PROCONs exercem um papel fundamental. Eu trabalhei, não trabalhei em PROCON, mas eu trabalhei no DPDC, que é o Departamento Nacional de Proteção do Consumidor. Os PROCONs, eles têm um valor para a sociedade inestimável. E com esses sistemas, o PROCON é um órgão aberto ao diálogo, ele recebe o consumidor, ele ouve a empresa, ele busca caminhos de consenso. Então o caminho do consumidor é esse, vai na empresa, na ouvidoria, se não funcionou, infelizmente, vai ao PROCON ou vai ao judiciário. Dependendo da gravidade do caso, da urgência. Exatamente. Porque hoje em dia, ficar sem celular também é um transtorno, né? Cortam sua linha, não é? Aí não dá para esperar o PROCON, mas eu sou fã do PROCON sim, doutor Vitor, realmente. Agora, quando o consumidor vai, por exemplo, falar com a Anatel, em que momento? Vale a pena ele reclamar, não vale? Como é que ele age? Não. Obrigado pela lembrança, eu tinha esquecido da Anatel. O consumidor pode ir à Anatel também. Então a Anatel, ela recebe reclamações pela internet, a Anatel interage com as empresas e também tem um elevado índice de solução dos casos. O que muitas vezes acontece, o que a gente percebe é o consumidor num ato de desespero, de nervosismo. Você falou interessante, as pessoas não conseguem ficar sem celular. Tem pessoa que fica deprimida. Tem até, o pessoal está estudando uma CID nova, né? Que é um código internacional de doenças para uma depressão que a pessoa não consegue ver aquela informação. Então tem alguns estudos, enfim, sobre isso. Mas o consumidor pode ir. O que a gente percebe é o seguinte, quando o consumidor está num ato de desespero, ele dispara a reclamação para todo mundo. Ele vai no PROCON, ele vai na Anatel, ele, enfim... Reclame aqui. Enfim, fala assim, tem canais legítimos, assim, para ele reclamar. Reclama no Farol. Eu, às vezes, estou bravo e começo a xingar no Farol. Mas o que a gente, de alguma forma, tenta incentivar... tentar direcionar essa reclamação para o canal adequado para resolver. Aquela questão. Aquela questão. Então, o canal correto para resolver é sempre o canal de atendimento da empresa. Tá. Não é um canal criado para receber. O canal como atualmente eu sou presidente de uma entidade, que é a Abrarec, que cuida dessa relação, a gente dialoga muito com os órgãos de defesa do consumidor. Foi criado um projeto que chama Projeto Indicadores Públicos. A ideia desse projeto é gerar cada vez mais um incentivo que as próprias empresas incentivem os consumidores a reclamar nos seus canais. Okay. E deixar que o PROCON comece a desenvolver política pública, que é o que... Que é o que vai resolver. Que é o que vai resolver efetivamente, que é falar o seguinte, bom, se você está com tal problema, bom, será que é um problema de comportamento da empresa ou será que é um problema regulatório? Se é um problema de regulação, talvez o PROCON tenha a capacidade de ajudar a sociedade numa questão regulatória. Então, o objetivo é voltar o consumidor, retroalimentar o consumidor para o canal adequado. No saque, se não funcionar, vai para a ouvidoria. A ouvidoria ela tem essa função de mudar processos nas companhias. Então, esse é o incentivo que a gente procura gerar. Então, tem uma outra questão também
muito curiosa, que é a queda do sinal dos aparelhos móveis. Os consumidores criticam que estão sem sinal a todo momento. Óbvio, não vamos falar do exagero, que foi o caso da TIM de 2 anos, ou do ano passado, que derrubava as ligações propositalmente. Mas o que os consumidores muitas vezes não têm ciência é que a queda do sinal nos aparelhos de telefonia móvel é uma coisa intrínseca à prestação do serviço. Exatamente por ele ser um serviço de telefonia móvel, o sinal ele tende a cair. É óbvio, quem vai regular a intensidade ou a quantidade de vezes que esse sinal pode cair para que seja comprometido, para que seja verificado um ato ilícito por parte da telefonia, é a Anatel. Mas o consumidor também tem que ter ciência disso, que não é porque ele está com o celular que ele tem que ter sinal a todo momento 100%, que é proibido de cair a ligação, muito pelo contrário. Então também vale um pouco, muitas vezes é até falta de informação das próprias empresas, que não fornecem isso para o consumidor e trazem essa falsa expectativa para o consumidor. Então, eu acho que eu vou pedir um rápido intervalo, mas eu queria fechar dizendo assim, telefonia, ninguém está morrendo, não é saúde, não é educação, é algo não tão crítico, então não precisa ir direto às portas do judiciário, dá para tentar resolver via empresa, via PROCON ou judiciária, se realmente a coisa, uma pessoa que faz venda por telefone, aí não tem jeito, né? Ela realmente precisa daquele serviço. E curiosidades, né, antes da gente fechar. O primeiro cabo telegráfico no mundo é de 1866. O primeiro registro de patente de telefone de Graham Bell é de 1876. E, acreditem, em 1877, Dom Pedro II ordenou a instalação de linhas telefônicas no Palácio da Quinta da Boa Vista para a residência dos ministros. Será que mudou muita coisa de lá para cá? Nós já voltamos. O álbum de figurinha é uma coisa que todo mundo gosta, então a gente acha que estava na hora de modernizar. O Glue é um álbum de figurinha digital. A ideia veio justamente dos álbuns de figurinha dos anos 80. O álbum de figurinha é uma coisa que ainda não existia para iPad. A gente fez um aplicativo complementar no iPhone, onde as crianças, os adultos podem carregar as figurinhas, fazer troca, ver quais tem e também mostrar para os amigos. Como se você levasse as figurinhas no bolso mesmo. Ele é muito parecido com o álbum real. A gente buscou o que era tradicional no álbum de figurinha e procurou adicionar o que a tecnologia tinha de disponível pra gente. O desafio era manter aquilo com cara de álbum de figurinha. O Glue é o nome do aplicativo e debaixo desse Glue tem o primeiro título, que é o Wonder Bunny. A gente começou desenhando no papel como seria o álbum. Eram páginas iguais que viraram 10 páginas diferentes. Era a troca de figurinhas que você fazia pelo aplicativo, que virou troca de figurinhas pelo Facebook, pelo e-mail. Nós temos 100 figurinhas. A grande magia desse álbum foram as figurinhas animadas, que é uma coisa que, obviamente, no álbum impresso a gente não conseguia. E cada figurinha tem também uma historinha. A Sacilândia, que é um mundo fictício onde vivem todos os meus personagens, já existe há muito tempo. E o que eu fiz com o Wonder Bunny foi criar um mundo debaixo dessa Sacilândia, um mundo de personagens que se comunicam. A maioria são coelhos, e tem um coelho super-herói, que é como se fosse o host ali do álbum, e os seus amigos e as outras criaturas esquisitas, e engraçadas e bonitinhas. As pessoas que vêm não têm ideia da quantidade de trabalho que foi isso. Se a gente publicou 100 figurinhas, eu devo ter desenhado 400. Essa é uma figurinha. Então, tipo, olha, todos os PNGs separados, tá vendo? Isso aqui, ó, ele anima assim, um a um. A gente usou programador web, programador de banco de dados, programador front e back-end. O prazo é muito importante para você ter ideia também do quanto isso vai te custar, do investimento tanto de tempo quanto de mão de obra. A gente sabia o quão ia ser complexo, mas a gente imaginou uns 4, 5 meses. Acabou levando um ano.
Cristal ela usa muito o C de cerveja, o C de camaradas, o C de carnaval, o C de churrasco e C de cristal. Então assim, a gente gira em torno desse universo cervejeiro, mas brincando um pouquinho com a marca e com esse C da marca. E a gente vem de uma certa forma bem humorada e com um modelo, com uma métrica bastante interessante, explorar isso nesse filme, que é o filme Apelidos. A agência que desenvolveu a campanha é a Young Rubicon, né? A gente fez todo um trabalho de desenho de plataforma, de Bom, estamos tratando hoje do tema de telefonia e agora eu quero fazer um ping-pong aqui com os nossos convidados, Dr. Vitor Moraes de Andrade, Dr. Marcelo Paula Lima, para tentar esclarecer o consumidor, porque é muito importante a gente falar o seguinte: é fato que está na Constituição Federal a proteção ao consumidor. É fato que o Código de Defesa do Consumidor está aí desde 1991 e que o consumidor tem direito à informação, à transparência, a tudo. Mas também é fato que hoje tanto o PROCON como o Judiciário começam a exigir do consumidor um grau maior de responsabilidade, de informação, ou seja, já não fica mais tão fácil dizer que você não assinou aquele contrato, porque todo mundo sabe que tem que ler um contrato, tirar as dúvidas. Então eu quero, provocando mesmo os internautas, perguntar aqui para os nossos convidados, o consumidor, diante de tantos produtos oferecidos, diante de vendas casadas que são oferecidas, como ele tem que se comportar? Dr. Vitor? O seu ping-pong está mais para pinga-fogo do que para ping-pong. São temas difíceis, não são fáceis. Você tocou em algumas questões importantes. Existe até o papel do consumidor. Será que o consumidor de hoje é o consumidor que nós pensamos? Existem até conceitos novos de consumidor. Existe um conceito que é o consumidor como o prosumer, que é aquele sujeito que tem na mesma pessoa uma parte consumidor e uma parte fornecedor. É uma parte de direitos, é um conceito do Alvin Toffler de 30 anos atrás, que hoje a gente começa a reler esse conceito como se fosse algo novo. Então é verdade, o consumidor ele tem que se informar. E o engraçado é que cada vez mais a nossa tolerância e paciência na informação é cada vez menor. Hoje, contratos eletrônicos é de um clique só, porque se eu, por exemplo, em alguns portais de compra, eu já tenho pré-cadastrado o meu cartão de crédito, porque se eu quero o produto, eu só dou um clique. Eu falo isso para algumas pessoas, você não tem medo que roubam? Não, é natural, E tem uma questão que é importante, que é analisar o risco como uma questão cultural também. Não é? Eu brinco, meus parentes são do interior, enfim, Mato Grosso, e sempre vivem em fazenda. Então, o risco na fazenda é ser picado de cobra, na cidade é ser atropelado. Então, baseado na sua questão cultural e nas experiências que você tem, o risco é diferente. Então, o risco na internet, para mim, pode ser mas quem vive com a internet desde que nasceu é outro. Então, será que eu posso falar que o risco ele é o mesmo para quem começa agora ou para quem não começou? Mas, tentando não fugir do tema que você colocou e voltando para a pergunta, a questão da informação. Eu acho que a informação ela exerce um papel fundamental nas relações de consumo. Ela permite que o consumidor exerça o que também está na Constituição, que é a liberdade. A liberdade de informação, enfim, acho que aliás, um dos primeiros direitos do consumidor, se a gente for analisar a natureza, tem um discurso famoso de 1962 do Kennedy que se discute, que ele falava à época, olha, o consumidor ele precisa de informação, é um direito fundamental esse direito à informação, na resolução 248 da ONU, e o Código de Defesa do Consumidor ele tem na informação algo fundamental, porque na minha avaliação o código ele cuida muito mais da prevenção do que da reparação. Então ele busca muito mais prevenir um problema do que reparar o problema, porque quando repara ele é muito duro na reparação. Então a informação ela tem esse papel. Qual é a ideia da informação? A informação ela acontece quando o consumidor compreende a informação.
Não basta, assim, não adianta estar disponível a informação. A gente está falando com os internautas e de vez em quando eu baixo uns aplicativos no meu celular, que é um device de 4 polegadas. Eu acho que é um atentado contra a minha inteligência a empresa acreditar que eu vou ler num device de 4 polegadas um contrato de 30 páginas. Assim, é inadmissível. Eu não vou ler um contrato de 30 páginas, ainda mais num celular. Mas a informação está lá. Então, a informação estar disponível significa que houve a informação? Acho que essa é a pergunta. Então eu diria o seguinte, a informação ela acontece quando o consumidor compreende aquela informação. Então ela tem que estar disponível de tal forma que também estimule o sujeito a entender aquilo. Eu acho que nada melhor do que a internet para isso. Tem um vídeo, então acho que a facilidade de falar com a internet que a gente pode falar e a pessoa consultar ao mesmo tempo aquilo que a gente fala. Tinha um camarada, um publicitário, que é o Alan Siegel, que tem um trabalho interessante, que ele fala da simplificação da linguagem jurídica. Então ele tem uma palestra que é vamos simplificar o jargão jurídico. E ele fala o seguinte, que a tecnologia pode servir para criar esse mecanismo de percepção e adaptação da informação. Então, eu quero dar informação, eu vou políticas de uso. Bom, olha, consumidor, você vai usar você vai comprar esse produto, vamos supor que eu queira contratar um celular, alguma coisa do tipo. As empresas já têm essa capacidade. Então, eu falo assim, olha, será que tem sinal onde eu vou circular? O que o consumidor pode pedir? Informar os CEPs da onde ele vai circular para verificar se tem cobertura, porque às vezes o consumidor informa o CEP da casa dele, na casa dele tem cobertura, mas onde ele vai, não tem. Mas o trabalho não tem, onde ele circula não tem. Então, a informação serve para isso, ela serve para que o consumidor possa escolher se é aquilo que ele quer ou não, dá ao consumidor a liberdade de buscar produtos melhores, produtos a preços mais convidativos, se atualizar, enfim. Então a informação é o que vai dar para o consumidor esse poder. Eu diria o seguinte, para simplificar, informação é igual a empoderamento, o consumidor bem informado é o consumidor que tem poder, que exerce um papel ativo. A gente vive numa sociedade pós-moderna, mas é uma sociedade do hiperconsumo. Não é? Se a gente analisar, essa é uma questão interessante. Do ponto de vista de análise, ela é pós-moderna, mas do ponto de vista do consumo, não é de pós-consumo, é do hiperconsumo, ou seja, se consome cada vez mais. Então, é o consumidor que muda a economia, não numa economia mais de oferta, mas a gente passa a ter uma economia de demanda. O consumidor é que demanda o que ele quer, e ele demanda porque ele é bem informado. Então, eu diria isso. O consumidor tem que se informar de todos os aspectos, direitos e obrigações. Doutor Marcelo, quer complementar alguma coisa? E é interessante também observar, a gente não está mais tratando com um judiciário pró-consumidor ou simplesmente pró-consumidor. Então, se o consumidor se dirige a uma companhia de telefonia para adquirir um produto ou adquirir um serviço, e se tiver alguma parede, um cartaz, se tiver alguma parede, uma informação, um panfleto que traga alguma informação para o consumidor, ele não pode alegar depois no judiciário esse desconhecimento. Então, é uma postura que hoje vai exigir maior proatividade do consumidor. Exatamente no sentido também de não querer jogar toda a responsabilidade em cima da empresa. Então, acho que esse também é um ponto interessante que deve ser considerado. Então, eu diria aos internautas, acho que os colegas concordariam comigo. Óbvio que você, internauta, não pode alegar que você não sabe mexer na internet do seu celular, né? Mas é óbvio que aquela secretária do lar, da casa onde vocês residem, tem um celular lá, ela não sabe nem passar mensagem porque ela está no mundo dos analfabetos. Então, o artigo 113 do nosso Código Civil fala isso, que o juiz vai analisar cada caso de acordo com as necessidades locais, com a situação local, enfim, eu colocaria de uma forma mais simples. Uma pessoa que mora no interior, na fazenda, tem um celularzinho dela, está tendo problema, o caso dela, o mesmo problema no celular dela, no telefone fixo dela, será analisado de uma forma totalmente daquele consumidor que estará na Avenida Paulista, com o celular último tipo, sendo ele jovem, né, afeto à internet, etc. e tal. Eu acho que
começamos a ver essa distinção na justiça já, doutor Vitor? Eu acho que já, né? Eu acho que já há algum tempo. Não tem como o juiz se furtar da análise do caso concreto. De analisar, olha o caso da dona Maria, enfim, que vai chegar, olha, eu não tive a capacidade de perceber, de compreender. Eu acho que não só o judiciário, mas o judiciário, os órgãos de defesa do consumidor, mas eu acho que essa é uma obrigação das empresas também. Eu acho que esse papel não pode ficar só para o Estado. Eu acho que as empresas também têm que ter. E não estou falando que isso é fácil. Aliás, isso é muito difícil. Seria regionalizar a informação de acordo com o Brasil. Isso é muito difícil. Então, qual é o desafio? Bom, de que forma eu vou informar, assim, criar um contrato, uma relação... E ainda mais na internet, que não é nem regional, é mundial. E isso gera várias questões, até do ponto de vista de eu saber com quem eu estou comunicando. E aí, hoje, não é para agora, mas numa outra discussão, é saber, será que eu posso saber com quem eu estou me comunicando? Tem uma questão de privacidade, de dados, enfim, uma série de coisas afetas a esse problema. Mas as empresas têm cumprido esse desafio, porque é um desafio que atende os interesses do consumidor e atende os interesses da empresa, que quer prestar um serviço mais adequado. Eu vou te dar um exemplo. Não adianta um canal de atendimento eletrônico, tem até eletrônico humanizado, que é aquela mocinha do call center que fala com a máquina do call center que fala com você. Perguntar, você quer tal produto, sim ou não? Se em alguma região do país o sim ou não é isso, em algumas regiões do país isso quer dizer sim. Né? Você deseja isso? Então, se eu não tiver certo regionalismo em algumas relações, a comunicação vai ser difícil. Então, eu diria, o juiz tem cada vez mais se adaptado a essas questões, até porque no código mesmo tem como direito básico a facilitação das defesas dos interesses do consumidor, que vai analisar esse nível de vulnerabilidade que ele tem em todos os seus aspectos. Os PROCONs, que na verdade são um termômetro da sociedade, por quê? Porque eles que estão ali no balcão, enfim, escutando as queixas dos consumidores, também têm que se adaptar a isso. E as empresas também têm que se adaptar a isso. Isso é inevitável. As empresas hoje elas precisam entregar o produto e entregar algum valor que fique para a sociedade também. E eu vejo as empresas que buscam se perpetuar, ter uma relação mais fiel com seus clientes, buscando entender quem é cada um desses clientes, como eu comunico com ele, qual é a forma adequada dele se entender, dele me entender. Então eu diria que as empresas têm um desafio. E poderíamos falar, doutor Marcelo, que essa dificuldade das empresas com os seus consumidores, que ainda existe, pode ser pensado talvez até como uma diretriz pública, mas não só no campo da telefonia, no campo de planos de saúde, no campo de bancos, cartões de crédito, enfim, nas demais relações onde também falta essa interface de informação, tradução, empoderamento. Pode, e de certa maneira a gente pode constatar que até já está sendo feito. A partir do momento que o Estado cria agências reguladoras nos setores que a gente estava falando, da telefonia, a Anatel, da saúde, a ANS e outros diversos campos da economia, o que o Estado tenta fazer é uma forma de proteger indiretamente o consumidor. Ele percebe um problema num determinado setor da economia e cria uma autarquia, uma agência reguladora, que tem como principal objetivo estabelecer, detectar esses problemas e estabelecer regras de conduta para aquele setor da economia. Então, ainda que indiretamente, as agências reguladoras configuram também uma importante forma de defesa dos interesses do consumidor. Então, esse entendimento é extremamente válido. Mas a gente também não pode perder de vista a dificuldade que é fazer isso no Brasil. É muito simples, quer dizer, é mais simples fazer isso em países pequenos, países como a Alemanha, como a Itália, como Portugal, do que tratar esse problema num país de tamanho continental, de proporções continentais. Então, infelizmente nosso tempo está correndo. Eu queria fazer uma última pergunta e já, na sequência, as nossas despedidas. Doutor Vitor, sendo prática, eu sou consumerista, eu sou litigante sim, porque eu acho que tem hora que ainda no Brasil é só na base tem que exercitar a sua cidadania. Eu pergunto, seria uma solução talvez criar cartilhas
e talvez tentar tornar essa linguagem mais fácil. E a segunda pergunta também, bate-bola, o brasileiro pode começar a confiar nas agências para começar a buscar mais essa demanda e tentar resolver esse problema com criação de diretrizes públicas? Doutor Vitor. Isso seria quase um outro debate. Bom, tentando ser bem pragmático, objetivo. Bom, da sua primeira... Aliás, cartilha. Da cartilha. Eu acho que... Eu não vou falar em cartilha, eu vou falar em comunicação. Tá. Né? Porque, enfim, talvez comunicar por cartilha hoje seja algo... Enfim, não vou dizer... Assim, poucas pessoas leem cartilha. Eu pergunto para o internauta quem lê cartilha. Tá. Eu acho que talvez eu possa ter uma cartilha, eu posso ter um filminho no YouTube. Legal. Que vai ter esse conteúdo de cartilha, Legal. Algo visualmente mais gostoso, mais acessível. O mundo inteiro acessa filminho em todos os lugares. A gente tem, enfim. Bárbara ideia. Eu acho que a gente pode colocar a cartilha num modelo mais moderno, uma nova roupagem. Eu acho que isso é fundamental porque vem dentro da ideia de comunicar, informar, empoderar o consumidor. Isso para a empresa é ótimo, porque o camarada que sabe as regras do jogo não vai demandar indevidamente, não vai criar expectativas indevidas. Então, isso exerce um grande poder de equilíbrio e de harmonia. Eu acho que a informação é um ambiente que pode estabelecer uma harmonia. Bom, da segunda parte das agências, se o consumidor pode... Confiar e vale a pena denunciar? Eu vou dizer o seguinte, eu não vou dizer se pode ou se não pode, eu estou falando que deve. E se confiar e se a confiança for frustrada, algo está errado e algo tem que ser mudado. Eu acho que as agências exercem um papel fundamental de regulação de mercado. Aliás, o tema da defesa do consumidor no país, se nós analisarmos o ponto de vista histórico, ele inicia num processo inicialmente de caráter penal e depois num caráter de regulação, no sentido de que criar mercados regulados seria uma forma de que o serviço seja prestado de uma forma a minimizar o impacto danoso ao consumidor. Então, o consumidor, ele deve confiar nas instituições, em todas as agências, e se a sua confiança depositada for frustrada, ele tem que reclamar, porque o problema não é da regulação, mas é que o poder regulatório está sendo exercido de forma ineficiente. Então, se uma agência não funciona como deveria, o consumidor tem que denunciar, falando assim, a agência não está funcionando de que forma deveria. Talvez não seja discutir para não ter a agência, talvez seja para discutir para ter uma agência boa. Eu acho que esse é o ponto. Doutor Marcelo? Concordo em tudo. Acho que também tem uma outra questão interessante que também é muito mistificada, que é o seguinte, é muito fácil, às vezes a gente ouve dos consumidores falando que, não, a culpa é da empresa, porque a empresa quer tomar dinheiro de mim, a empresa gosta de ir para o judiciário, só que não é bem assim. Do ponto de vista econômico, qualquer problema que a empresa leve para o judiciário, ela também está tendo um prejuízo. Para a empresa, assim como para o consumidor, é muito mais vantajoso resolver as coisas extrajudicialmente, resolver as coisas amigavelmente. Nenhuma das duas partes perde mais tempo com isso, gasta mais dinheiro com advogados, com custas de processo. Então, na verdade, o que a gente tem que observar é que o interesse da empresa, no final das contas, é o mesmo interesse do consumidor. Ambos querem que o negócio seja bem sucedido, que o contrato seja feito e que não tenha reclamações. A empresa quer vender assim como o consumidor quer comprar. São interesses que se complementam. Então, também um pouco pensar sobre isso de modo a entender que, na verdade, quando a maioria critica a empresa, o que você tem que analisar também é que a empresa ela pode estar fazendo algum serviço errado, sem sombra de dúvida. Mas também analisar que os interesses são complementares. O programa hoje teve uma conversa muito séria que chama a reflexão. Só lembrando, até dentro dessa conversa, a Unesco divulgou um recente estudo onde 727 milhões de pessoas acima de 15 anos são analfabetas ainda hoje no mundo e 223 milhões de pessoas abaixo de 15 anos ainda são analfabetas no mundo. 2/3, infelizmente, mulheres. E nós só falando de informação, fica um pedido. Vamos também ajudar, vamos começar a ver como que a gente pode mudar esse mundo. Doutor Vitor, as suas últimas considerações. Bom, suas palavras, enfim, de alguma forma espelham, eu acho que a internet mais do que tudo.
é um ambiente livre, de liberdade, é um ambiente mais do que tudo colaborativo. Acho que se a gente puder usar essa ideia de colaboração, um pouco do que você falou, mas uma ideia de difundir conhecimento, eu acho que tende a ser bom para todos. Então, o meu recado é esse, que as pessoas se informem sobre os produtos e serviços que adquiram. Acho que a informação é um elemento fundamental. E quem está nos assistindo, enfim, que possa de alguma forma também colaborar. Acho que compartilhar conhecimento seria a melhor das iniciativas. Eu fico com esse recado para o final. Obrigada, doutor Marcelo. Também no sentido do consumidor exercer sua cidadania de reclamar. A gente vê também alguns casos que o consumidor simplesmente fala, não, é a questão de R$10, é a questão de R$15, é a questão de R$20. Mas se os consumidores começarem a exercer essa cidadania, esse problema que vai ser de 15, de R$20, socialmente vai ser um problema muito maior, de 100, de 200, de 1.000, de 1 milhão. Então também vamos exercer cidadania, vamos começar a passar esses dados para que o Estado possa ter esses dados das relações que não estão tendo, que não estão sendo efetivas. Então é um bom recado, consumidor, exerçam sua cidadania, como já diria a passeata, não é só pelos 20 centavos. Eu vou querer esses dois de volta de novo, logo, logo em breve. Internauta, bom final de semana, aproveite. Muitas relações de consumo, balada, restaurante, cinema, teatro, enfim. E semana que vem estamos aqui. Até mais. Dê sua mão, por favor. Preciso me concentrar. Chamar os espíritos. Espíritos.